Agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as condições financeiras do Estado, investimentos e a influência da atual conjuntura macroeconômica. Eu converso com o Felipe Salto, que é secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Recém-empossado secretário, e Henrique Meirelles deixou uma situação confortável, né? Os números que ele apresentou são caixa aí com 35 bilhões de reais, dívida pública em 113% em relação à receita, arrecadação que chegou a 223 bilhões. Agora eu queria saber como é que vai ser a rediscussão da utilização desses recursos, dessa condição financeira em termos de investimento, novos projetos, lembrando que por ser anos de eleições tem uma restrição aí, né, Felipe? Pois é, Denise, a situação fiscal e financeira do Estado de São Paulo é bastante positiva. Eu diria que uma das melhores da história recente do Estado. O Estado tem também um histórico de responsabilidade fiscal, de responsabilidade com o dinheiro público, desde 1995, pelo menos, com o governo Mário Covas, né? À época, os governos anteriores haviam deixado uma situação bastante difícil, e a adoção de um programa pioneiro de ajuste fiscal colaborou para que as finanças entrassem em ordem. É claro que, como a gente sempre conversa, né, Denise, ajuste fiscal é uma questão que tem que estar permanentemente no radar. O controle dos gastos, a dinâmica das receitas. A vantagem do nosso Estado é que nós temos uma atividade econômica, industrial bastante pujante. E isso rende uma dinâmica também do ICMS, que é o principal imposto, que é igualmente pujante. Agora, respondendo à sua pergunta mais diretamente, os investimentos, eles dependem muito da execução de medidas de gestão, e eu acho que é nisso que nós podemos colaborar para melhorar e para conseguir avançar em relação aos 27 bilhões que estão previstos no orçamento desse ano. Agora, Felipe, eu te perguntava essa questão de investimentos, porque apesar de São Paulo ter tido uma performance melhor do que a média do país, inclusive em termos de crescimento do PIB e recuperação de mercado de trabalho, a gente vê muita queixa ainda da população. Não tem essa percepção de que, de fato, estamos melhores. Muita gente reclama daquele período de fechamento de atividades, dos reflexos que ficaram disso tudo em termos de endividamento. Então, tem algum plano de fortalecimento das empresas, do lado empresarial? Você falou da pujança e da indústria, mas o Brasil, São Paulo perdeu indústrias importantes recentemente, né? É verdade, Denise. Agora, é preciso ter claro também que nós estamos inseridos num contexto da chamada guerra fiscal entre os estados, que já passou do ponto que eu diria predatório, né? Não é uma competição saudável, como existe em outros países federativos, entre os entes federados. O que há é um imposto que, pelas regras que nós temos aí, ficou totalmente irracional. E a gente sabe que existe o CONFAZ, que é o colegiado que reúne os secretários de Fazenda e o Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, onde se pode avançar com discussões importantes nessa matéria. Mas, mesmo assim, São Paulo, muitas vezes, acaba tendo algumas situações que precisam ser contornadas, né? Agora, as políticas que nós temos adotado aqui, mesmo os incentivos que são bem feitos, né, e tão controlados, eles têm colaborado, sim, para uma atividade econômica bastante significativa. Hoje à tarde mesmo, eu recebi aqui uma empresa do setor automobilístico que me contava, né, isso já dado público, um investimento de ponta em fabricação de motores híbridos, né, da ordem de 40 milhões de reais. Então, nós estamos adotando políticas, inclusive de devolução de créditos do ICMS, que são créditos devidos pelo fisco paulista às empresas, e dando celeridade a esse processo, justamente para que nessa saída da crise, São Paulo possa continuar com aquele desempenho que tem sido aí a tônica dos últimos anos, um desempenho econômico acima do observado no caso do Brasil. Agora, Felipe, falando dessa questão do ICMS, o que você acha que pode ocorrer com relação aos combustíveis? Nós tivemos o anúncio hoje da Petrobras de um novo aumento do diesel amanhã. Isso vai reforçar essa discussão novamente dos combustíveis de modo geral. E o governo está estudando desta vez algum subsídio para o diesel. Mas em relação ao ICMS, o que você acha que pode acontecer?
Importante essa questão, Denise, porque, de fato, o preço lá na bomba do diesel, da gasolina, etc., afeta a vida das pessoas, principalmente aqueles que dependem, por exemplo, motoristas de aplicativo, os caminhoneiros e outras categorias que dependem diretamente do uso do combustível. E também, óbvio, o repasse que acaba acontecendo para alimentos e para outros preços de produtos importantes e que pesam na cesta dos mais pobres. Como é que a gente faz frente a esse problema? Não é o ICMS o vilão dessa história. O vilão dessa história é o dólar, a taxa de câmbio, que está sobredesvalorizada, apesar dos movimentos recentes, e o preço do petróleo. Nós estamos no meio de uma guerra, né? A guerra da Ucrânia, que ninguém previa. Então, isso tem que estar muito claro nas discussões que vão ser travadas, e óbvio que o diálogo é sempre o melhor caminho. Agora, eu digo a você, Denise, e também àqueles que estão nos vendo, para explicar, que a Lei Complementar 192, aprovada pelo Congresso, já foi em parte regulamentada pelo próprio CONFAS, que é aquele colegiado que reúne os secretários todos, né, de todos os estados da Fazenda. E no caso do diesel, que foi fixado num valor esse, né, da alíquota chamada tecnicamente alíquota ad rem, que faz com que São Paulo já tenha entrado com a sua cota de colaboração. Por exemplo, uma conta anualizada para 2023, Denise, no caso de São Paulo, mostra que só no caso do diesel, São Paulo vai colaborar com 4,5 bilhões de reais. Agora, por que o preço continua nas alturas? Porque é um mercado que tem a ver com o preço internacional, o preço do petróleo. Há mecanismos para neutralizar ou amenizar o efeito disso. Agora, mexer no ICMS pode acabar gerando mais distorções. É preciso encontrar um meio do caminho. E tem a questão também do orçamento dos estados. E, Felipe, eu queria colocar como é que vai ser a preparação para a situação no ano que vem, porque assim como aconteceu com o governo federal, os estados também ganharam em arrecadação com a inflação muito alta, não é? E o que se espera é que no ano que vem ela seja mais baixa. Denise, você tem razão. Nós, inclusive, estamos criando aqui na Secretaria, já nessa início da terceira semana aqui da minha gestão, um comitê para acompanhar a evolução dos indicadores fiscais e consolidar as estimativas de projeção para arrecadação. Porque você sabe que quando a gente sai de uma crise, como nós tivemos em 2020, 2021 acaba tendo uma reação mais do que proporcional. Então, o ICMS, por exemplo, cresceu 17% acima da inflação. Para esse ano, as projeções indicam um crescimento em torno de 3% a 4%, que é positivo, se a gente observar que é em cima de um desempenho como esse que eu acabo de dizer do ano passado, mas que requer cautela. É uma situação confortável, mas a tônica precisa ser a do planejamento. Então, você tem hoje instrumentos importantes na literatura de orçamento e de contas públicas, que eu tenho trazido nos diálogos e nos despachos com o governador Rodrigo Garcia, e que nós vamos, sim, nessa direção, para que São Paulo possa ter um planejamento de médio prazo melhor do que tem hoje. Bom, Felipe, nós estamos chegando ao fim. Eu queria registrar que próximo sábado você vai lançar aqui em São Paulo o livro Reconstrução Brasil nos anos 20, que foi organizado por você, a economista Laura Carpusca, e o jornalista João Vilaverde. E vocês tratam de olhar aí dos especialistas sobre os caminhos que o Brasil deve percorrer nas diferentes áreas para uma reconstrução, não é? Então é dia 14, que é sábado, o lançamento, mas rapidamente, como é que você resumiria esse livro? Olha, Denise, o livro Reconstrução, ele foi pensado por nós, pelas pessoas que você citou e pelos especialistas que nós convidamos, para ser uma coletânea que trouxesse indicações em termos de diagnóstico e propostas. Todos os capítulos, que não são só sobre economia, tratam também de meio ambiente, igualdade de gênero, orçamento público, desigualdade, sistema tributário, tem essas duas dimensões, diagnóstico e propostas para o pós-governo Bolsonaro. Então, é nessa direção que nós estamos refletindo e a gente espera que o livro possa colaborar para o debate e para a agenda pública agora em 2022. Perfeito. E nós ouvimos aqui o Felipe Salto, que agora é o secretário aqui de Finanças da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Felipe, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, um abraço.
E o lançamento é no Shopping Higienópolis no próximo sábado. Com vocês.